Hoje, a gente entra num capítulo mais curto, porém decisivo, porque ele fecha o arco da deformação da vida na Terra e mostra de forma concentrada o que acontece quando esse processo continua avançando, mesmo que por si mesmo. Salve! Eu sou Luiz Rodrigues, estudante do livro Universo em Desencanto. E no vídeo de hoje, a gente entra no capítulo A Formação dos Bichos na Terra e a sua degeneração. É um capítulo breve, mas importante, porque ele sintetiza as consequências da deformação aqui, na própria vida terrestre. Se no capítulo anterior a obra mostrou a descida em degraus, a formação progressiva dos corpos e mais, da linguagem, da vegetação, dos animais e do entendimento humano e sua evolução, aqui ele vai reunir tudo isso numa afirmação bem direta. A vida na Terra, do jeito que nós a conhecemos, é resultado de um processo, sim, de deformação. E isso, na minha visão, é um capítulo que traz um fechamento e um alerta. Fechamento porque ele retoma a formação da bicharada aqui na Terra, como uma consequência da deformação. E alerta porque ele mostra que o processo de degeneração não se estabilizaria por si só. O texto começa dizendo que é na escrituração que os viventes vão ver por que nunca puderam saber como foram feitos, nem como o mundo foi feito. Justamente porque vieram passando por todas essas deformações indicadas naqueles 21 degraus que nós já vimos. Ou seja, o desconhecimento da origem não aparece aqui como simples falta de informação. Não, ele faz parte da própria condição deformada. Quem está aqui dentro do processo não enxerga com facilidade esse processo por inteiro. E isso é normal. Mais adiante, o capítulo usa uma imagem que eu considero bem direta, que aqui na Terra é uma verdadeira bicheira, produzindo bichos de todas as maneiras e de todas as formas. Pois a categoria que estamos é sim de bicho racional, dividido em duas classes, animal racional, que somos nós, e outra de animal irracional. Com essa expressão, o texto ainda reforça que a vida aqui na Terra, dentro desse quadro, nos é apresentada como um campo de produção incessante das diferentes formas animais. O mundo não aparece como um cenário neutro, mas como um ambiente de geração, multiplicação e deformação aqui da bicharada. E o capítulo continua. Ele segue dizendo que está aí o porquê de nunca terem sido atendidos por ninguém. Porque por mais que chamassem, porque não foi ninguém que nos fez assim. Se assim somos, é porque assim nos fizemos ser, pelo princípio da deformação, como vimos nos vídeos anteriores. E isso é um ponto central. O texto afasta aquela ideia de uma fabricação arbitrária vinda de fora e reafirma a lógica da consequência. Nós estamos assim porque entramos num processo de deformação e esse processo nos deixou presos nessa condição material. Em seguida, o capítulo retoma a sequência anterior e afirma que, segundo o livro, os viventes ainda estão na 21ª eternidade. Então faz uma advertência. Se ainda se deformassem em outros corpos, iriam para a 22ª eternidade e não retornariam mais ao seu verdadeiro estado natural no mundo racional. Não agora, mas mais adiante. Isso, na minha percepção, quer dizer que a deformação não é algo encerrado e imóvel, ela é um processo em curso. E se seguisse adiante sem interrupção, produziria novas modificações e novos estados ainda mais rebaixados da vida deformada. E é aqui que entra algo que eu considero muito importante, que é uma expressão bem peculiar desse capítulo. O progresso da degeneração impera em tudo. E esse capítulo reforça que a vida material
deixada ao curso da deformação, segue uma lógica de desgaste, de enfraquecimento e de redução. É isso que o livro chama de o progresso da degeneração. E aqui eu acho importante fazer uma leitura bem cuidadosa. O ponto principal para mim não é transformar isso numa disputa apressada de números ou em uma comparação isolada com medidas externas. O ponto aqui é entender a perspectiva central da obra, que a vida material não se sustenta numa estabilidade perfeita, pois ela se desgasta, ela perde, ela força, ela exige manutenção e caminha numa transformação contínua, numa degeneração. Na minha visão, esse é um modo maduro de ouvir esse capítulo, porque ele não está tentando mostrar, digamos, uma estatística moderna. Ele está descrevendo uma direção, a de uma vida que, dentro da deformação, não encontra repouso instável em si mesma. Veja, sendo assim, quando o texto fala em degeneração, eu entendo que ele está, na verdade, nomeando um padrão de perda progressiva de robustez. Quer dizer, a vida continua, mas continua sob desgaste. Continua funcionando, mas à custa de enfraquecimento. Continua sim existindo, mas cada vez mais dependente de sustentação, correção e reparo. E isso, na minha leitura, ajuda a tirar esse capítulo de uma, digamos, escuta caricatural. Porque a questão principal aqui não é apenas quanto dura, mas como se sustenta. Não é só o tempo da existência, mas reserva, firmeza e estabilidade de vida. A seguir, o texto chega a falar de uma deformação ainda pior. Pois sem a interrupção, a deformação seguiria seu curso para formas ainda mais rebaixadas de vida. Porque o processo degenerativo, entregue a si mesmo, não se corrige sozinho. Mas o próprio texto também diz que não chegarão a ela, e que isso é dito para mostrar e cientificar como vieram se transformando, se deformando e quantas modificações tiveram por meio dos degraus da degeneração, os 21 degraus que nós já vimos nos vídeos anteriores. Na minha visão, o capítulo quer que a gente olhe para a vida atual e a veja como parte de uma sequência, não como algo definitivo, não como uma forma estável, não como um ponto de chegada, mas como uma etapa da deformação em andamento. E é aí, exatamente aí, que volta a entrar a imunização racional. O texto diz: está aí de onde vieram e para onde vão, e o retorno por meio da imunização racional. Isso é importante porque, mesmo sendo um capítulo curto e concentrado na questão da degeneração, ele não termina apenas na descrição do desgaste. Não, ele volta a indicar a possibilidade do retorno através da leitura, da imunização racional. E isso é importante, a imunização entrar nesse capítulo, para embargar o progresso da degeneração, ou seja, impedir que a deformação siga adiante para estados ainda piores da vida. Sendo assim, se eu tivesse que resumir o espírito desse capítulo, eu diria mais ou menos assim: a formação dos bichos aqui na Terra e sua degeneração retorna à vida terrestre como resultado do processo deformativo. E ele apresenta a Terra como um campo de geração dessa bicharada. E reforça ainda que, sem interrupção, a própria vida material seguiria seu curso de desgaste, de enfraquecimento e de redução. O capítulo, sim, é curto, mas cumpre uma função importante. Ele fecha o arco da deformação, mostrando que o processo não produziu apenas o mundo atual, mas continuaria produzindo novas perdas caso não fosse interrompido. Na minha visão, esse é um capítulo de transição muito interessante, muito forte, porque ele vai encerrar a explicação da degeneração e, ao mesmo tempo, vai nos preparar para uma definição mais direta do que o livro ainda vai apresentar como a saída,
que é a imunização racional. E assim, no próximo vídeo, a gente vai entrar justamente nisso. O que é a imunização racional? Eu agradeço imensamente a sua atenção e nos vemos no próximo vídeo. Salve!